Antes de toda grande virada na vida, há um silêncio estranho, um vazio que parece castigo, mas na verdade é o prenúncio de algo sagrado. Muitas pessoas confundem esse momento com abandono. Pensam que Deus as esqueceu, quando na verdade Ele está escrevendo, em silêncio, o capítulo mais importante da história delas. Se ultimamente tudo parece ter saído do controle, talvez seja exatamente o sinal de que algo grandioso está prestes a nascer. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Antes de te entregar uma bênção, Deus testa se você está pronto para recebê-la. Ele reorganiza a tua vida à força, desmonta teus planos, separa o que não cabe mais e te empurra para lugares que parecem errados, mas que são o início do caminho certo. A bênção não chega quando tudo está em paz, ela nasce no meio do caos. Pense em José, o filho sonhador. Antes de governar o Egito, ele foi vendido, traído e preso. Tudo o que parecia perda era preparação. O fundo do poço era apenas o solo fértil, onde Deus plantava o propósito. Assim também acontece com você. O que hoje parece o fim pode ser o disfarce perfeito de um recomeço que o próprio céu está planejando. Agora, imagine se as dores que você viveu ultimamente não fossem castigos, mas ensaios. E se as lágrimas que derramou fossem o batismo de uma nova versão sua, pronta para receber algo que não caberia na pessoa que você era antes? A pergunta é, você vai conseguir reconhecer os sinais antes da virada acontecer? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar as 4 provas silenciosas de que Deus está prestes a te abençoar de uma forma que você nem imagina. Fique comigo até o final, porque se você perceber que está vivendo alguma dessas, é sinal de que a promessa já começou a se cumprir. A primeira prova de que algo grande está para acontecer é o aumento repentino dos desafios. Antes da bênção, vem a batalha. Quando o céu está prestes a se abrir, o inferno faz barulho. É como se a vida testasse tua fé uma última vez antes de mudar o cenário. Os problemas se multiplicam, os caminhos se fecham e até as forças parecem te abandonar. Mas o que parece um ataque é, na verdade, um treinamento. Deus nunca envia alguém despreparado para um novo nível. E é justamente nos dias em que tudo desaba que Ele prova se tua confiança é apenas conveniência ou convicção. Quando nada faz sentido e ainda assim você escolhe acreditar, é ali que o milagre começa a ser gestado. Lembre-se, quanto maior o chamado, maior o teste. As pessoas que mais sofreram foram as que mais receberam. José, Davi, Esther, todos enfrentaram provações antes de serem exaltados. Se sua vida parece um campo de guerra, talvez seja porque o inimigo sabe o tamanho do que você está prestes a carregar. Mas há um detalhe que poucos percebem. Quando Deus está prestes a te elevar, Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele muda você. As lutas não servem apenas para te machucar, mas para moldar teu caráter e purificar tua fé. É nesse fogo que o ouro é formado. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, comente aí embaixo. Eu reconheço o processo. Essa frase é um ato de fé e, às vezes, declarar é o primeiro passo para viver o que foi prometido. A segunda prova de que Deus está prestes a agir é a desconexão divina. Às vezes, antes de uma grande bênção, Ele começa a afastar pessoas, cortar vínculos e encerrar ciclos que você jamais encerraria por conta própria. Isso dói, porque a mente não entende o que o espírito já sabe. Nem todos podem te acompanhar onde você vai chegar. Há lugares onde apenas o propósito cabe e o passado não entra. Quando Deus quer te proteger, Ele cria afastamentos que parecem rejeição, mas são resgates. Ele não permite mais que certas conversas fluam, que certos laços se mantenham ou que antigas relações continuem te prendendo. Você tenta insistir, mas sente o ambiente pesado, o silêncio desconfortável, a distância crescente. Não é o acaso. É separação divina, é curioso como Deus remove antes de entregar.
Ele tira o que bloqueia o fluxo, limpa o terreno da tua vida, arranca raízes invisíveis. E só depois planta o novo. Isso explica por que algumas perdas acontecem de forma tão repentina. É Ele agindo rápido para te preservar de algo que você ainda não enxergou. E mesmo que a solidão pareça insuportável, lembre-se, o isolamento é o útero do renascimento. Foi sozinho que José interpretou sonhos na prisão. Foi sozinho que Moisés ouviu a voz de Deus no deserto. Foi sozinho que Jesus se preparou para o milagre da cruz. A separação vem antes da revelação. Talvez o silêncio que te cerca hoje não seja ausência, seja o ensaio do próximo ato da tua história. E se as pessoas que saíram não foram perda, mas livramento? E se o vazio que você sente agora for o espaço exato que Deus precisa para preencher com algo novo? A terceira prova é a inquietude espiritual. De repente, algo dentro de você muda. Aquilo que antes te encantava perde o brilho. As conversas comuns parecem rasas e o teu coração começa a desejar algo que você ainda não sabe nomear. É o sinal de que teu espírito está sendo despertado para uma nova fase, uma que exige mais sensibilidade e menos distração. Você sente um chamado interno para buscar mais, orar mais, silenciar mais. Nada parece satisfazer. É como se uma parte de você soubesse que algo está prestes a acontecer, mas não conseguisse explicar o quê. Esse desconforto não é um erro. É a alma te preparando para um novo alinhamento. O que muitos chamam de crise existencial, às vezes, é apenas Deus reposicionando tua frequência. Ele começa a fechar portas que te distraiam e a acender dentro de você um desejo por algo mais autêntico, mais verdadeiro, mais espiritual. O incômodo é o empurrão que te tira do comum. E o mais interessante é que essa fase é silenciosa. Você pode até parecer o mesmo por fora, mas por dentro algo já está sendo reconstruído. E quando essa transição termina, você percebe que o que chamava de vida antes era só o rascunho. Então te pergunto, você consegue sentir esse movimento dentro de si? Essa sensação de que está prestes a algo, mesmo sem entender o que é, talvez seja o prenúncio de um novo tempo. O mesmo que antecede toda grande virada. A quarta prova é quando portas começam a se abrir inesperadamente. Às vezes, Deus age de forma tão discreta que parece coincidência, mas não é. Você percebe que oportunidades surgem de lugares que nunca imaginou. Pessoas aparecem com soluções que você nem pediu e tudo começa a se alinhar de maneira quase milagrosa. É como se o universo inteiro estivesse empurrando você para o destino certo. Essas aberturas não são acaso, são respostas disfarçadas. O favor divino chega sem aviso, mas sempre na hora exata. Depois de um longo tempo de espera, as coisas finalmente começam a fazer sentido. E é aí que você entende. Deus não estava em silêncio, Ele estava trabalhando nos bastidores. Quando isso acontece, há uma sensação profunda de fluidez. O que antes exigia esforço se torna natural. As portas que você tentou forçar por anos agora se escancaram com um simples empurrão. Mas há algo importante. Essas oportunidades não são recompensa por ter lutado, e sim resultado de ter amadurecido. O propósito não se manifesta quando você vence, mas quando você entende. Quando aprende a confiar, a desistir do controle e a caminhar mesmo sem mapa. É nesse ponto que Deus libera o que estava retido, porque finalmente você está pronto para sustentar o que tanto pediu. E se o que você está vivendo agora, as mudanças, os encontros improváveis, os sinais sutis, forem o prenúncio do que sempre esperou? E se esse momento, que parece apenas mais um dia, for na verdade o primeiro dia do teu novo destino? Agora, há algo que poucos têm coragem de admitir. Antes de Deus te abençoar, Ele te confunde. Ele muda tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. Te deixa perdido por um tempo e te força a olhar para dentro. É um processo desconfortável, mas necessário, porque nenhuma bênção dura se o interior não for preparado para recebê-la.
Essa confusão é parte do processo de purificação. Deus não quer que você apenas receba algo. Ele quer que você esteja pronto para multiplicar o que vier. É por isso que os períodos mais caóticos da vida costumam anteceder os mais frutíferos. O caos é a prova de que a semente está prestes a romper o solo. E enquanto você acha que tudo está dando errado, Deus está apenas removendo as camadas antigas. Aquelas crenças que te limitavam, os medos que te travavam, as pessoas que te drenavam. Ele está te despindo do que é pequeno para te vestir de propósito. Por isso, quando tudo parecer fora do lugar, respire. É o sinal de que o terreno está sendo arado e só se planta em terra revirada. A cada perda, uma libertação. A cada decepção, uma revelação. A cada silêncio, uma instrução invisível. Mas e se o que você chama de fim for apenas a pausa antes da revelação? E se o que você está vivendo agora, essa mistura de confusão e esperança, for o exato ponto onde Deus muda tudo de lugar para te colocar no centro do teu destino? Existe um momento, depois das provações, em que tudo parece calmo demais. É o intervalo entre a tempestade e o sol. E muitas pessoas confundem esse silêncio com abandono. Mas é justamente aí que Deus começa a agir com mais precisão. Ele tira o barulho, desacelera o ritmo e te coloca em um estado de espera que não é castigo, mas lapidação. Durante esse período, Ele trabalha naquilo que os olhos não veem. Fortalece tua paciência, amadurece tua fé e te ensina a depender dele em cada detalhe. É um tipo de treinamento espiritual que ninguém percebe, mas que transforma completamente quem você é. Quando a bênção chegar, você não será mais o mesmo, e é por isso que ela vai permanecer. O curioso é que essa calma vem acompanhada de um leve incômodo, como se algo grande estivesse se aproximando. Você sente que precisa estar atento, mas não sabe exatamente ao quê. Essa sensação é o prenúncio de movimento. Deus começa a alinhar pessoas, circunstâncias e oportunidades, como peças de um tabuleiro prestes a se mover. E quando o tempo certo chega, nada pode impedir. O que antes parecia travado se destrava de forma súbita. O que estava longe se aproxima. O que era improvável se concretiza. E por um instante você entende tudo. Percebe que cada lágrima, cada atraso, cada não foi uma ponte invisível que te trouxe até aqui. Então, quando tudo ficar quieto demais, não tema. O silêncio de Deus não é ausência, é a respiração antes da criação. É o intervalo onde Ele prepara um milagre que em breve vai carregar o teu nome. Mas há algo ainda mais profundo. Antes da bênção se manifestar fora, ela precisa nascer dentro de você. Deus não derrama nada novo em um recipiente rachado. Por isso, às vezes, o processo de cura emocional vem antes da colheita. Ele te faz revisitar dores antigas, enfrentar lembranças que você evitou e perdoar pessoas que você jurou nunca mais perdoar. É doloroso, mas libertador. É nesse ponto que muitos desistem porque confundem o processo com punição. Mas o que Deus está fazendo é te esvaziar para te encher novamente, desta vez com propósito, não com peso. Cada lágrima derramada é uma semente, e o terreno fértil do milagre sempre é regado pela dor. Durante essa fase, você começa a se sentir diferente. As coisas do passado já não te afetam da mesma forma. O que antes te feria, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te fortalece. É o sinal mais claro de que a transformação está quase completa. E quando isso acontece, algo curioso também surge. Você começa a se tornar bênção para outros sem perceber. Suas palavras ganham peso, sua presença traz paz, e sua história passa a inspirar quem está passando pelo que você já superou. Isso não é acaso. É o propósito florescendo. Mas e se tudo o que você viveu até aqui, as perdas, o silêncio, os recomeços, não fosse sobre sobrevivência, e sim sobre preparação para algo que vai impactar não só a sua vida, mas também a de outros?
Depois de todo o processo, da luta à purificação, do silêncio à transformação, chega um momento em que você percebe algo sutil, mas poderoso. A tua fé mudou de forma. Já não é mais uma esperança ansiosa, e sim uma confiança tranquila. Você não precisa mais de provas, porque agora sabe que tudo coopera, mesmo o que não entende. Esse é o verdadeiro milagre. Não o que acontece fora, mas o que desperta dentro. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias, Ele quer mudar a consciência. Quando você alcança esse estado de paz em meio ao caos, é como se tivesse atravessado uma ponte invisível. As tempestades ainda existem, mas agora você sabe quem está no comando. E é essa certeza que abre o caminho para o sobrenatural. É nesse ponto que as bênçãos começam a fluir com naturalidade. Não há mais resistência, apenas entrega. As oportunidades certas aparecem, as conexões se formam e tudo parece se encaixar de maneira divina. Você entende que não precisa correr atrás do que já é seu. Basta estar pronto para receber. E o mais surpreendente é que as promessas de Deus nunca chegam sozinhas. Elas vêm acompanhadas de propósito. O que você recebe agora não é só para te elevar, mas para transformar o ambiente à sua volta. O teu testemunho se torna ponte para a fé de outros. Então, se hoje você sente que algo está se encaixando, mesmo que ainda não veja o todo, saiba, é o começo da colheita. Tudo o que foi doloroso estava apenas preparando o terreno para este momento. Você está onde deveria estar. Quando tudo finalmente fizer sentido, você vai olhar para trás e entender. Deus nunca te negou nada. Ele só esperou o tempo certo. Cada espera, cada silêncio, cada desvio de caminho era a mão dele te conduzindo de forma precisa, como quem guia um filho pelos olhos da fé. As promessas de Deus não falham, mas exigem maturidade para serem sustentadas. É por isso que ele trabalha mais em você do que nas circunstâncias. Porque o maior milagre não é receber o que se pediu, e sim se tornar a pessoa capaz de cuidar disso com sabedoria. Então, se hoje a tua vida está mudando de forma, se tudo parece se reorganizar, não tema. É o propósito se manifestando. É a colheita depois da espera. É o tempo de ver o que você acreditou por tanto tempo se tornando real. E quando esse momento chegar, lembre-se de algo. As bênçãos não são o fim do caminho, são o começo de uma nova missão. Porque o que Deus te entrega, Ele também espera que você compartilhe. O dom só é completo quando gera transformação ao redor. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva. Não por costume, mas como um gesto de fé, declarando que você está pronto para viver o que Deus já preparou. O seu novo tempo começa agora. Tempo começa agora.